falar um pouco da Liga Mundial Feminina de Vôlei de Clubes. A gente estava falando da Liga Mundial, né, da disputa do título mundial por seleções. Vamos falar um pouco de clubes, porque na madrugada, pelo horário de Brasília, né, de amanhã, 3h30 da manhã, a gente tem a primeira partida lá em Kobe, no Japão. Temos Rio de Janeiro e Osasco representando o Brasil. Rio de Janeiro ganhou o Sul-Americano, Osasco como equipe convidada. E aí, para você anotando sua agenda, e o Carlão também vai ter que dormir cedo, cara. Ó, equipe japonesa, NEC NEC enfrentando o Osasco estreando no Mundial de Clubes Feminino, 3h30 da manhã, meu amigo. Vai dormir daqui a pouco. Acorda para ver o jogo, 3h30 da manhã aqui no 2. Hisamitsu do Japão contra Rio de Janeiro, 7 da manhã, aqui no 2 também. Aí, 9h30 da noite, é engraçado porque parece que vão jogar 2 vezes no mesmo dia. A gente até comentou isso aqui no estúdio, mas na verdade é por conta do fuso horário. Osasco e Eczacıbaşı da Turquia é a equipe da Taísa, um timaço, uma seleção. E o Rio de Janeiro vai enfrentar depois também outra equipe da Liga Turca, Vakifbank, amanhã meia-noite. Então, amanhã, a partir da madrugada até a meia-noite, tem vários jogos. Carlão vai ter que ajustar aí seu horário, sua agenda. Né? O Marquinhos vai participar do primeiro jogo, depois ele entra de férias, vai ficar eu no Albé aí, de meia-noite às 7 da manhã, mas a gente espera, né? O amigo do Sport TV, aquele aficionado, apaixonado pelo voleibol, que pode acompanhar, né? O torcedor do Rio de Janeiro, do Osasco. E os grandes times do mundo, né? Exatamente, só atletas espetaculares, né? Principalmente nos 2 times da Turquia, né? Que é o maior investimento. O Eczacıbaşı vai tentar, né, o seu 3º título consecutivo, né, o Máximo Barbolini, que é o técnico. Então aí já com imagens do Osasco em Kobe. Do Osasco, né? Que moderna, né, Aline? Não, no Japão é uma coisa espetacular. Já competi muito no Japão, né? Que sempre foi uma casa da seleção brasileira. A gente sempre foi convidado, Copa do Mundo, Liga Mundial. E é um espetáculo, ginásios, né, centros de treinamentos. Eu que já tive a oportunidade de ficar no centro de treinamento da NEC, é uma coisa incrível. Que vai jogar contra o Osasco, né? Inclusive, e o respeito, né, que eles têm um pelo outro, a calma, o silêncio, do jeito de tratar com as coisas. Sou muito fã dos japoneses também. Agora, olha só, esse time que a gente está vendo aí do Osasco já está se preparando lá em Kobe, volto a lembrar, da onde vem aquelas carnes maravilhosas, o Kobe Beef. E a Gabi e o médico da equipe do Osasco já deram uma palavrinha aí de quais são as expectativas, como é que tá rolando essa preparação. Vamos ouvir. Viagem é cansativa, mas normal, acho que a gente está acostumado já a lidar com isso, mas a gente vai chegar aqui querendo dar nosso melhor. Acho que agora que a gente chegou aqui, a gente entra um pouco mais no clima da competição, um pouco mais no clima realmente do que a gente vai enfrentar pela frente. Então acho que daqui a pouco a gente está indo agora para Kobe, então chegando lá acho que realmente já começa a ver o cenário do nosso campeonato e acho que aí a gente fica bem introduzido dentro dele. No processo de aclimatação, a ideia principal é que mesmo com o cansaço e as horas dormidas na viagem, chegasse aqui no Japão e já tentasse dormir a noite inteira na primeira noite e na manhã seguinte imediatamente ser exposta à luz solar, para com isso o corpo começar a entender o ciclo dia-noite que é invertido em relação ao que é no Brasil. Algumas jogadoras já são mais experientes com esse tipo de viagem, algumas um pouco menos, mas em geral elas chegaram bastante cansadas e conseguiram ter um período de sono longo durante a noite, o que é bom. Hoje provavelmente vão sentir um pouco de cansaço ao longo do dia, mas é possível que em mais 1 ou 2 dias a gente já consiga estar bem adaptado ao fuso horário local. Carlão, dúvida para você que é um profundo conhecedor dos horários de fuso do Japão, já jogou muitas vezes lá. O médico do Osasco diz que para ele, dorme uma noite inteira, exposto à luz solar no dia seguinte, está tudo certo. Eu já ouvi gente dizer que precisa de 1 dia por hora de fuso, ou seja, a gente estaria falando aí em 1 semana e meia para se adaptar. Como é que você vê essa adaptação? Você contou que você já viajou na terça-feira para jogar na quinta, voltar no sábado, uma loucura. Sempre confuso, né? Até porque 12 horas de fuso é muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade com fuso horário. Mas tem outros jogadores, né, que 2 dias, 3 dias já estão mais ou menos adaptados. Eu acho que 1 dia é muito pouco. Chegar e jogar. Você tem que virar, tem que dormir, né? É complicado. Você está jantando, está tomando café da manhã lá. É uma troca muito confusa, né? Mas... Confuso horário, trocadilhos à parte, mas o atleta acaba virando. O atleta tem que se adaptar, né? Enfim, tem que tentar pelo menos 2 dias, eu acho que é o ideal. 2 a 3 dias, né? Até você também, para não ter nenhum problema de contusão, né? Você passa muito tempo viajando. Eu acho que essa adaptação ela é importante. Gil, fala um pouquinho agora do Mundial
feminino que tá rolando de clubes, né? Começa na madrugada de hoje pelo horário de Brasília. Na verdade, começa hoje em Kobe, no Japão, que pra nós é na madrugada. Hoje não, começa terça no Japão. Começa a terça, é verdade. A gente avança um dia, então a gente começa antes que eles aqui. Se é que dá pra ser dessa maneira. Isso, assim. Rio de Janeiro conquistou o Sul-Americano, garantiu vaga pro Mundial, já Osasco por convite, né? Quais são suas expectativas aí pra essas duas equipes representando o Brasil? Vamos lá, gente, com calma. É um campeonato que esses dois times, eles não são os favoritos. A gente tem dois times da Turquia fortíssimos, né? e o Istambul, que assim tem as melhores jogadoras do mundo, tem Koshcheva, tem a chinesa que foi a craque da Olimpíada, a Tinzu, tem a Jordan Larsson, tem o Bošković, a Sérvia. O Rio e Osasco não chegam como os favoritos. Eles provavelmente vão passar para as semifinais, lutam para passar para as semifinais, porque a gente tem um terceiro time muito forte, que é o time da Rússia, de Moscou, e tem um time da Suíça, o goleiro Zurich, também muito bom. Mas a gente sempre está na torcida. O Osasco já ganhou o Mundial, né? O Rio de Janeiro ainda falta essa conquista. Exatamente. Difícil uma conquista que falte para o Rio de Janeiro. Pois mais uma motivação do Bernardinho. Mas o Bernardinho adora a motivação. A gente está vendo imagens aí do Osasco treinando em Kobe. Como é bonito, né? O ginásio lá. É lindo. Os ginásios japoneses são muito modernos. Eles chegaram com alguns dias de antecedência porque tem esse trabalho de ter que se adaptar ao fuso. São mais de 10 horas de diferença de fuso horário entre Japão e Rio. Então, Brasília, na verdade, o corpo sente, então tem que ter esse trabalho de adaptação. E quem falou sobre isso com a gente foi a capitã do Osasco, a Gabi. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Viagem é cansativa, mas normal, acho que a gente está acostumado já a lidar com isso, mas a gente vai chegar aqui querendo dar nosso melhor. Acho que agora que a gente chegou aqui, a gente entra um pouco mais no clima da competição, um pouco mais no clima realmente do que a gente vai enfrentar pela frente. Então acho que daqui a pouco a gente está indo agora para Kobe, então chegando lá acho que realmente já começa a ver o cenário do nosso campeonato e acho que aí a gente fica bem introduzido dentro dele. No processo de aclimatação, a ideia principal é que mesmo com o cansaço e as horas dormidas na viagem, chegasse aqui no Japão e já tentasse dormir a noite inteira na primeira noite e na manhã seguinte imediatamente ser exposta à luz solar, para com isso o corpo começar a entender o ciclo dia e noite que é invertido em relação ao que é no Brasil. Algumas jogadoras já são mais experientes com esse tipo de viagem, algumas um pouco menos, mas em geral elas chegaram bastante cansadas e conseguiram ter um período de sono longo durante a noite, o que é bom. Hoje provavelmente vão sentir um pouco de cansaço ao longo do dia, mas é possível que em mais 1 ou 2 dias a gente já consiga estar bem adaptado ao fuso horário local. Bom, eles têm que se adaptar por lá, a gente tem que se adaptar um pouquinho por aqui, né? Com os horários. Ou foi pra gravar, né? Assiste no dia seguinte, foi pra gravar, mas dá audiência pro Sport TV, dá audiência pro Osasco e Rio. Os dois times estreiam contra times japoneses. E são times... O Osasco contra um time muito forte, o Carlão me falou. Esqueci o nome, NEC, né? NEC Red Rockets. NEC Red Rockets, exatamente. E o Rio de Janeiro com o Springs, Kobe Springs. Time da casa, convidado, né? Exatamente. Então, na madrugada de hoje para amanhã tem hoje, o voleibol. 3h30 da manhã. A Superliga acabou, mas o voleibol continua aqui na tela do canal Campeão. Exatamente. Ju, obrigado pela companhia. Análise sempre precisas. Contanto que a gente não fica aqui adivinhando quem vai ganhar, a gente se sai bem. Acho bom. A galera em casa fica bem informada. Eu acertei o placar de ontem, só queria deixar falou 3-1, exatamente. Isso tá falado e gravado. Fica ligado com a gente. Já o Giro tá de volta para falar de basquete. Vamos falar um pouco do mundo do vôlei agora, tá rolando o Mundial de Clubes, a galera que acompanha mais de perto o vôlei feminino tá acordando na madrugada, o Osasco venceu sua primeira partida contra o NEC Red Rockets do Japão e ontem teve que enfrentar o Eczacıbaşı da Turquia, que é atual bicampeão mundial do torneio. As meninas estão voando, é o time da Thaisa que desfalca agora a equipe, mas não deu pro time do Osasco, vitória por 3-1 das turcas, dificultando aí a vida da equipe paulistana que já ganhou o Mundial antes, viu? E claro que depois da partida, né, as meninas do Osasco falaram, a gente tem a sonora aqui, tem, enfim, a entrevista realizada com a Dani Lince e com o técnico Luiz Omar, falando um pouco sobre o que aconteceu e sobre os próximos passos na competição. Eu acho que eu vendo o jogo, assim, foi um jogo de muito erro. Elas jogaram bem, sacaram super bem, só que a gente errou muito. A gente começou muito bem o jogo, impôs o nosso ritmo.
Primeiro set a gente perdeu pro vacilo nosso aí, segundo set colocando nosso ritmo aí, ganhando o set muito bem. E no terceiro set a gente começou bem, de repente a gente parou de jogar, parou de... O saque não veio mais tão efetivo como estava vindo, a gente errou muito. Então, acho que elas também, lógico, não tirando o mérito delas, acho que elas fizeram muito mais pontos nos nossos erros do que no elas fazendo ponto mesmo. Um jogo muito difícil, né? Contra um dos melhores times do mundo, né? Com grandes jogadoras aí que dispensam comentários. A equipe no terceiro set, né? Jogando ali de igual para igual, vindo de uma vitória no segundo, equilibramos no primeiro. O terceiro set, a quantidade de erros ali, onde a gente tirou a pressão do time turco e aí, né? Eles vieram com um pouco mais de facilidade para o jogo. A gente precisava ter sacado melhor no terceiro set e a quantidade de erros acabou criando insegurança. Mas estamos jogando nosso limite, estamos brigando por essa vaga entre os 4 e vamos acreditar que na última rodada a gente pode. Acreditamos junto com você, Luiz Omar, até esquisito pra gente que acompanha, né, durante o ano todo, enfim, a Superliga Feminina, a Superliga Masculina, ver as nossas grandes campeãs não entrando como favoritas, como está acontecendo lá em Kobe, no Japão. 14 para 6 da tarde, ao vivo, seguimos com o nosso giro para te trazer as novidades, as informações pertinentes aí do mundo dos esportes, falar um pouquinho do Mundial de Vôlei Feminino, com transmissão do canal Campeão, você que está se acostumando com horários diferentes, né? O Mundial está rolando em Kobe, no Japão, a gente tem 2 times representando o Brasil, o Osasco foi a equipe convidada, e o Super Rio de Janeiro aí, multicampeão da Superliga de Bernardinho, foi a equipe que venceu o Sul-Americano e tem vaga. Vamos começar pelo Rio, teve uma partida muito difícil o Rio de Janeiro, perdeu por 3-1 para o Vakif Bank Istambul, uma grande equipe, enfim, são as melhores equipes do mundo e sobra para os nossos times brasileiros aí, a despeito da gente estar acostumado com grandes conquistas, é importante lembrar que nem Rio, nem Osasco chegaram a essa fase aí de Mundial, né, essa primeira fase do Mundial, como favoritas. Osasco venceu o primeiro jogo também contra o NEC Red Rockets e perdeu o segundo jogo, vamos dar uma olhada agora na segunda partida, Osasco enfrentando Exacibage. É o time da Thaisa Daer, nossa monstruosa, grande jogadora Thaisa, joga muito, mas se machucou na última partida do Exacibage, machucou o tornozelo, a gente fica na torcida aqui para que tudo melhore, e aí então, portanto, o jogo do Osasco, acabou perdendo também, 3-1, foi bem ali, conseguiu ganhar o segundo set, por uma pressão. Vamos ouvir o que a Dani Lins e o técnico Luiz Omar aí da equipe do Osasco têm para dizer a respeito dessa primeira partida, não foi fácil. Eu acho que eu vendo o jogo, assim, foi um jogo de muito erro. Elas jogaram bem, sacaram super bem, só que a gente errou muito. A gente começou muito bem o jogo, impondo nosso ritmo. Primeiro set a gente perdeu pro vacilo nosso aí, segundo set colocando nosso ritmo aí, ganhando o set muito bem. E no terceiro set a gente começou bem, de repente a gente parou de jogar, o saque não veio mais tão efetivo como estava vindo. A gente errou muito. Então, acho que elas também, lógico, não tirando o mérito delas, acho que elas fizeram muito mais pontos nos nossos erros do que elas fazendo ponto mesmo. Um jogo muito difícil, né? Contra um dos melhores times do mundo, né? Com grandes jogadoras aí que dispensam comentários. A equipe no terceiro set, né? Jogando ali de igual para igual, vindo de uma vitória no segundo, equilibramos no primeiro. O terceiro set, a quantidade de erros ali, onde a gente tirou a pressão do time turco e aí, né? Eles vieram com um pouco mais de facilidade para o jogo. A gente precisava ter sacado melhor no terceiro set e a quantidade de erros acabou criando insegurança. Mas estamos jogando nosso limite, estamos brigando por essa vaga entre os 4 e vamos acreditar que na última rodada a gente pode. Eu acredito que pode sim, seu Luiz Omar. Boa sorte aí na sequência do Mundial. Eu, atleta na área, eu já falei, né? O Juliano é o cara que sabe onde... 2h42, seguimos ao vivo, quinta-feira, trazendo as novidades do mundo dos esportes para vocês. Olha só, 9h30 já está na sua tela. As decisões do Mundial de Vôlei Feminino, está acontecendo em Kobe, no Japão. Claro, com cobertura do canal Campeão. Jader Rocha vai narrar esse jogo aí, ó. Dinamo Moscou e Rio de Janeiro, a partir de 9h30 da noite. Aí você fica ligado, se torce pro Rio, se torce pro Osasco. Na sequência, as meninas do Osasco vão enfrentar também um jogo muito decisivo para elas. Vamos verificar aqui contra quem joga o Osasco exatamente. Contra o goleiro Zurich, da Suíça. A gente já está vendo as meninas treinando aí, a equipe do Osasco se preparando para o jogo, Luiz Omar por aí. E claro, o Luiz Omar e a Gabi do Osasco falaram um pouco sobre como é que está sendo essa experiência do Mundial. Vamos ouvir o que eles têm para dizer. A postura da equipe dentro da competição tem me agradado muito. A equipe tem treinado, a equipe tem se concentrado, a equipe tem feito o que fez durante toda a temporada, né? Nunca fugiu da sua responsabilidade. Nós sabemos que amanhã
teremos pela frente um grande adversário, um dos favoritos aí na briga pelo título do Campeonato Mundial, mas é uma equipe que a gente já jogou algumas vezes nos últimos anos, a gente já sabe, né, os seus pontos fracos e hoje trabalhamos em cima deles para tentar amanhã fazer um grande jogo e conseguir a tão sonhada classificação pela briga de uma medalha. Eu, como já joguei Campeonato Mundial e fui campeã, eu acho que é muito bom viver isso de novo. Eu quero viver isso de novo, estar mais uma final, estar mais uma semifinal primeiro, né? Foi muito bom e é bom ter essa sensação que eu posso ter de novo, uma emoção muito grande, poder fazer parte desse time. Eu sou a única que restei daquele time de 2012, mas eu tenho certeza que todas as meninas estão super afim, todas as meninas estão querendo muito também estar numa final de um Campeonato Mundial de Clubes. Eu acho que o diferencial é o nosso conjunto, o diferencial vai ser a força realmente da equipe, ou a união da equipe. Eu acho que é o que vai fazer a diferença. A gente tem que saber realmente o que fazer quando estiver dentro de quadra. É um jogo que vai ser muito difícil, a gente sabe do potencial do time do Voleiro. Eles vieram fazendo uma campanha muito boa, então eles já estão com 2 vitórias, estão classificadas, mas a gente realmente vai em busca da nossa classificação, da nossa vaga. Então acho que esse jogo é o mais importante para a gente agora. Hoje à noite, portanto, você já sabe, a partir de 9h30 aí vai ter Mundial de Vôlei Feminino, 2 jogos na sequência, primeiro Rio de Janeiro, depois Osasco, a gente vai ficar ligado aí em tudo que vai rolar de bom. Bom, tivemos brasileiros além do Rio de Janeiro, né, no Mundial. Osasco que fez uma campanha ok, ganhou um jogo, perdeu os outros, né, ganhou do NEC Red Rockets, perdeu as outras partidas. E aí disputou o 5º e 6º lugar, acabou perdendo para o Dinamo Moscou, né? Pois é, estamos vendo imagens aí dessa disputa de 5º e 6º. Fred, como eu disse, assim, os times europeus, os 4 times europeus eram os favoritos, o Rio e o Osasco estavam correndo por fora. Então, assim, 6º lugar, papelão, não, de jeito nenhum, o 6º melhor time do mundo. O Dinamo tem jogadora, se baseia naquele jogo russo, né? Bola alta na ponta e essas jogadoras gigantescas, comandadas pela Koncharova, vêm atacando por cima do bloqueio. Existe alguma possibilidade de comparar de alguma maneira o desempenho do Rio de Janeiro e do Osasco, como a gente trata de Superliga aqui? Talvez a chegada do Rio de Janeiro à final e o Osasco chegando em 6º, enfim, faz com que os méritos sejam de fato justos ao que elas apresentaram durante o ano todo. O Rio de Janeiro está alguns degraus também acima do Osasco, ou você vê eles muito mais próximos? Não, eu vejo os dois muito próximos, tanto acho que a final da Superliga está aí. Foi um jogaço, foi um jogo de 5 sets, assim, tirando o último set que o Osasco abriu e tal. Deu um apagão ali neles, mas fez frente ao Rio. No Mundial, assim, não foi um desempenho ruim do Osasco. Acho que a gente tem que Foi um desempenho excepcional do Rio de Janeiro. Do Rio e também dos outros times europeus ali, né? Que são montados, que têm orçamentos maiores que os times brasileiros. Bom, o técnico do Osasco, Luiz Omar, mandou um recado aí, falou o que ele achou desse Mundial. Vamos ouvir o que ele tem para dizer, né? Sempre temos coisas positivas para tirar. É um campeonato das melhores equipes do mundo, grandes top players, jogadoras aí que carregam, né, a sua seleção, jogadoras muito fortes. Então foi importante para a equipe, por toda a temporada que a equipe fez. Lógico que não estamos satisfeitos, né? Os 3 jogos contra as equipes europeias, a gente mostrou que tinha possibilidade, mas não sustentou, né? Não tivemos condição ali, tivemos bons momentos, mas esses momentos não foram suficientes para nos dar a vitória. Muito bem, parabéns ao Luiz Omar, uma boa participação também, venceram equipes da casa, né? Venceram o NEC Red Rockets lá do Japão. Dois clubes brasileiros começaram hoje as caminhadas no Mundial de Clubes de Vôlei do Rio de Janeiro e também o Osasco. O time paulista manteve a escrita de nunca ter perdido para equipes japonesas na competição e atropelou o NEC Red Rockets 25-11, 25-17 e 25-19. Dani Lins teve o passe na mão o tempo inteiro e ajudou a Central Bia a terminar o jogo como a maior pontuadora, 16 acertos. Já o time de Bernardinho suou para vencer na estreia, mas conseguiu derrotar o Hisamitsu por 3-1. As duas equipes voltam à quadra nesta noite. Dia ruim para o Brasil no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino no Japão. Os adversários eram dureza.
O Rio de Janeiro de Bernardinho perdeu para o Vakifbank Istambul, da Turquia, na segunda rodada do Grupo A. O Vakif é o atual campeão europeu. 3-7-1, 25-17, 25-15, 20-25, 25-15. A equipe turca assumiu a liderança isolada da chave. O Rio de Janeiro divide o segundo lugar com o Dinamo Moscou, da Rússia, com uma vitória e uma derrota. Na última rodada, na sexta-feira, as brasileiras encaram as russas. Os dois melhores se classificam para as semifinais. O Osasco também perdeu pela primeira vez no torneio. O time paulista foi derrotado pelo Eczacıbaşı Istambul, da Turquia, atual bicampeão mundial. 3-7-1, 25-21, 20-25, 25-16 e 25-13. O Eczacıbaşı mostrou força no ataque. 17 pontos para a oposta sérvia Tijana Boskovic, 16 para a oposta turca Hande Baladin e 15 para a ponteira americana Jordan Larson Burbach. Osasco e Eczacıbaşı Istambul têm 3 pontos em 2 jogos no grupo B. A liderança é do Volero Zurich, da Suíça. Sexta-feira, na última rodada, as brasileiras enfrentam as suíças. Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, o Osasco perdeu para o Volero Zurich e está fora da disputa por medalhas. A equipe do técnico Luiz Omar de Moura chegou a ficar à frente na primeira parcial, mas logo se rendeu e tomou a virada. Como as suíças só precisavam vencer um set para conseguir o primeiro lugar na chave, a vaga na semifinal consecutivamente, as principais jogadoras foram poupadas nas parciais seguintes. Mesmo assim, derrota brasileira por 3-0, 27-25, 25-22, 25-18. O Osasco disputa agora o torneio de consolação, valendo do 5º ao 8º lugar. O algoz do Osasco vai enfrentar na semifinal a equipe de Bernardinho. O Rio de Janeiro se classificou ao bater o Dinamo Moscou por 3-7-1. A russa Natália Gocharova e a brasileira Drusila foram as maiores pontuadoras com 22 acertos cada. A jovem do Rexona tem apenas 20 anos e vem se destacando no time desde as finais da Superliga. Foram 18 pontos em ataques, 3 em bloqueios, 1 de saque. A semifinal entre Rio de Janeiro e Volero Zurich será disputada na madrugada de sábado. Por falar em vôlei, os times femininos do Rio de Janeiro e do Osasco estão no Japão para a disputa do Mundial de Clubes. Neste sábado, a equipe comandada por Luiz Omar de Moura realizou o primeiro treinamento em solo asiático e a equipe de Osasco está no grupo B e estreia diante do NEC Red Rockets do Japão na terça-feira. Viagem é cansativa, mas normal, acho que a gente está acostumado já a lidar com isso, mas a gente vai chegar aqui querendo dar nosso melhor. Acho que agora que a gente chegou aqui, a gente entra um pouco mais no clima da competição, um pouco mais no clima realmente do que a gente vai enfrentar pela frente. Então acho que daqui a pouco a gente está indo agora para Kobe, então chegando lá acho que realmente já começa a ver o cenário do nosso campeonato e acho que aí a gente fica bem introduzido dentro dele. No processo de aclimatação, a ideia principal é que mesmo com o cansaço e as horas dormidas na viagem, chegasse aqui no Japão e já tentasse dormir a noite inteira na primeira noite e na manhã seguinte imediatamente ser exposta à luz solar, para com isso o corpo começar a entender o ciclo dia-noite que é invertido em relação ao que é no Brasil. Algumas jogadoras já são mais experientes com esse tipo de viagem, algumas um pouco menos, mas em geral elas chegaram bastante cansadas e conseguiram ter um período de sono longo durante a noite, o que é bom. Hoje provavelmente vão sentir um pouco de cansaço ao longo do dia, mas é possível que em mais 1 ou 2 dias a gente já consiga estar bem adaptado ao fuso horário local.
Ainda no vôlei, o time de Osasco está no Japão para a disputa do Campeonato Mundial de Clubes. A estreia acontece nesta madrugada contra os anfitriões, o NEC Red Rockets. A adaptação já foi, pelo menos eu consegui já dormir bastante à noite já me adaptei praticamente a todo o fuso do Japão já. O time está numa crescente, está se adaptando ao fuso, os treinamentos foram melhorando a cada dia. Amanhã enfrentamos uma equipe com muita qualidade, com muita velocidade. A escola asiática tem que ter muita paciência, então a equipe está sabendo aí do que precisa fazer, muito concentrada. Esse último treino aqui no ginásio de jogo é muito importante para a gente já pegar o clima da competição e tentar fazer amanhã uma grande estreia. E vamos de vôlei. A terça foi boa para o Brasil lá no Japão. Rio de Janeiro e Osasco estrearam com vitórias no Mundial de Clubes. Vamos ouvir o técnico Luiz Omar de Moura e algumas jogadoras do time paulista. A gente entrou com força total, que a gente sabe que a gente tem que chegar no nosso ritmo. A gente tem muito ainda que melhorar nessa questão aí, até mesmo pela minha chegada, mas eu acho que a gente jogou bem. A gente tem que sair feliz, que nós fizemos a nossa parte e isso que importa. A equipe jogou muito concentrada, estamos aí num processo de formação, porque com a saída da Camila Bright, a chegada da Tássia, tivemos aí 6 treinos para tentar ajustar a nossa linha de passe, que é uma linha de passe que foi bem regular aí na Superliga, então a gente precisava ter, para jogar com o Japão, precisava ter o passe na mão, para a gente conseguir acionar as nossas centrais. Então, assim, pela consideração, pela dedicação, eu acho que nós conseguimos um grande resultado. O time turco dispensa comentário, uma seleção mundial, aí é outro padrão de investimento, é um time que todo mundo que gosta de voleibol sabe o potencial. Mas a nossa equipe nunca fugiu da responsabilidade. O vôlei Nestlé não fugiu da responsabilidade em nenhum momento nessa temporada, mesmo sabendo que em algum momento ele teoricamente poderia ser inferior. E é isso que nós vamos usar amanhã. Teoricamente, eles são favoritos. Nós somos o time, teoricamente, que corre contra aí o favoritismo do adversário. Mas, como eu disse, nossa equipe nunca fugiu da responsabilidade. Vamos agora com o voleibol. As brasileiras fizeram bonito no Campeonato Mundial do Japão. Rio de Janeiro e Osasco estrearam com vitória. Vamos conferir então o que disseram personagens destes 2 triunfos. A gente entrou com força total, que a gente sabe que a gente tem que chegar no nosso ritmo. A gente tem muito ainda que melhorar nessa questão aí, até mesmo pela minha chegada, mas eu acho que a gente jogou bem. A gente tem que sair feliz, que nós fizemos a nossa parte e isso que importa. A equipe jogou muito concentrada, nós estamos aí num processo de formação, porque com a saída da Camila Bright, a chegada da Tássia, tivemos aí 6 treinos para tentar ajustar a nossa linha de passe, que é uma linha de passe que foi bem regular aí na Superliga, então a gente precisava ter, para jogar com o Japão, precisava ter o passe na mão, para a gente conseguir acionar as nossas centrais. Então, assim, pela consideração, pela dedicação, eu acho que nós conseguimos um grande resultado. O time turco dispensa comentário, é uma seleção mundial, aí é outro padrão de investimento, é um time que todo mundo que gosta de voleibol sabe o potencial. Mas a nossa equipe nunca fugiu da responsabilidade. O vôlei Nestlé não fugiu da responsabilidade em nenhum momento nessa temporada, mesmo sabendo que em algum momento ele teoricamente poderia ser inferior. E é isso que nós vamos usar amanhã. Teoricamente, eles são favoritos. Nós somos o time, teoricamente, que corre contra aí o favoritismo do adversário. Mas, como eu disse, nossa equipe nunca fugiu da responsabilidade. Uma vitória e uma derrota para cada uma das equipes brasileiras no Mundial de Clubes Feminino. O Osasco estreou com resultado positivo diante do NEC Red Rockets, mas no segundo jogo foi derrotado pelo Exacibase Istambul. Um jogo muito difícil, contra um dos melhores times do mundo, com grandes jogadoras aí que dispensam comentários. A equipe no terceiro set, jogando ali de igual para igual, vindo de uma vitória no segundo, equilibramos no primeiro. O terceiro set, a quantidade de erros ali, onde a gente tirou a pressão
do time turco, e aí, né, eles vieram com um pouco mais de facilidade para o jogo. A gente precisava ter sacado melhor no terceiro set e a quantidade de erros acabou criando insegurança. Mas estamos jogando no nosso limite, estamos brigando por essa vaga entre os 4 e vamos acreditar que na última rodada a gente pode. Já o Rexona fez a sua primeira partida contra o Isamitsu Springs e venceu. No segundo confronto encarou o Vakifbank Istambul, porém acabou perdendo. O Rexona volta à quadra ainda nesta quinta-feira, quando enfrenta o Dinamo Moscou. Já o Osasco terá pela frente o Voleiro Zurique nesta sexta-feira. O vôlei Nestlé, vice-campeão da última temporada da Superliga Feminina, estreia às 3h30 da madrugada de hoje para amanhã no Mundial de Clubes, disputado no Japão. A equipe de Osasco vai enfrentar o atual campeão japonês e asiático, o Neckrolls Rockets. O time brasileiro treina no Japão desde sábado. O técnico Luiz Omar de Moura comandou as atividades na Green Arena, palco do Mundial, em quadras anexas do ginásio. A expectativa é por um jogo complicado diante das japonesas. O time está numa crescente, está se adaptando ao fuso, os treinamentos foram melhorando a cada dia. Amanhã enfrentamos uma equipe com muita qualidade, com muita velocidade. A escola asiática tem que ter muita paciência, então a equipe está sabendo aí do que precisa fazer. Time da casa, a torcida toda deles, jogo difícil, jogo que a gente não está acostumado, com bolas muito rápidas, jogo de paciência, que a bola demora para cair, então é um jogo de paciência mais pra gente, né? Estádio de volta e agora o nosso assunto é vôlei. O vôlei Nestlé estreou bem no Mundial de Clubes do Japão. Na madrugada de hoje, as meninas do Osasco venceram o Neckrolls Rockets, time da casa, por 3-0. A equipe brasileira, que atuou com o uniforme em homenagem ao Japão, precisou de menos de 1h30 de jogo para superar as atuais campeãs asiáticas. A Central Bia foi o destaque, anotou 16 pontos. O saque foi um diferencial do time de Osasco, foram 10 aces no confronto. A equipe jogou muito concentrada, nós estamos aí num processo de formação, porque com a saída da Camila Bright, a chegada da Tássia, tivemos aí 6 treinos para tentar ajustar a nossa linha de passe. Para jogar com o Japão, precisava ter o passe na mão, para a gente conseguir acionar as nossas centrais. Então, assim, pela consideração, pela dedicação, eu acho que nós conseguimos um grande resultado. As paulistas voltam à quadra hoje, às 10 da noite, no horário de Brasília, contra o Eczacıbaşı da Turquia, que é um dos favoritos ao título mundial. Depois de vencer na estreia do Mundial de Clubes Feminino, o vôlei Nestlé sofreu sua primeira derrota na competição. O time de Osasco encarou o Eczacıbaşı da Turquia. Após perder o primeiro set por 25-21, as brasileiras deram o troco no set seguinte, 25-20. Mas aí em diante, os erros custaram muito caro e as turcas venceram os 2 sets seguintes com tranquilidade, 25-16 e 25-13. 3-1 em 1h50 de jogo. Foi um jogo de muito erro. Elas jogaram bem, sacaram super bem, só que a gente errou muito. A gente começou muito bem o jogo, impondo o nosso ritmo. Primeiro set a gente perdeu pro vacilo nosso aí, segundo set colocando nosso ritmo aí, ganhando o set muito bem. E no terceiro set a gente começou bem, de repente a gente parou de jogar, o saque não veio mais tão efetivo como estava vindo, a gente errou muito. O vôlei Nestlé volta a jogar agora meia-noite de quinta para sexta-feira, no horário de Brasília contra o Zurique da Suíça. As brasileiras têm de ganhar para chegar às semifinais. Estádio de volta e o Rexona Sesc segue vivo na busca pelo inédito título do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, disputado em Kobe, no Japão. Hoje de madrugada elas se classificaram para a semifinal. As meninas do Rio de Janeiro bateram o Dinamo Moscou da Rússia por 3-1. Na semifinal, o Rexona vai encarar o Voleiro Zurique da Suíça amanhã às 7h30 da manhã, no horário de Brasília. Pela última rodada da primeira fase, as europeias superaram outro time brasileiro na competição, o Vôlei Nestlé de Osasco, por 3-0. Bom, o assunto agora é o voleibol feminino. No Mundial de Clubes que acontece em Kobe, no Japão, Rio de Janeiro estreou na competição na manhã desta terça com uma importante vitória diante do Hisamitsu Springs
lá do Japão, por 3-1. Já as meninas do Osasco sobraram em quadra, venceram na estreia japonesas do NEC Red Rockets por 3-0, parciais de 25-11, 25-17 e 25-19. O principal destaque da partida foi a central Bia, 16 acertos, seguida aí pela Tandara, que teve 14. A equipe paulista tenta repetir o feito de 2012, quando foi